Conhecida por ser o ponto mais distante da costa em toda a América do Sul, Diamantino está situada no Mato Grosso, com uma população de aproximadamente 24 mil habitantes, ocupando uma área de 7.980 km², a 190 quilômetros de Cuiabá. A cidade tem suas origens ligadas à descoberta de ouro e diamantes pelo bandeirante Gabriel Antunes Maciel em 1728. Inicialmente, a região foi chamada de Arraial do Ouro do Alto Paraguai. Em 1820, o arraial foi elevado à categoria de vila com o nome de Vila de Nossa Senhora da Conceição do Alto Paraguai Diamantino. Com o avanço dos bandeirantes a partir de Cuiabá, depois de 1719, foi crucial para encontrar as primeiras jazidas de ouro, às margens do Ribeirão do Ouro. O bandeirante sorocabano Gabriel Antunes Maciel fundou a cidade. Daí se evoluiu com a descoberta de jazidas, a cidade ganhou prosperidade, tanto na economia quanto no número de população. No século XVIII, Diamantino foi sugerida pela sua pujança econômica para ser a capital do estado. Ela só não foi aceita porque Diamantino não dispunha de um porto para escoamento de toda a produção. O nome Diamantino faz referência ao rio de mesmo nome, onde se encontravam diamantes, que desempenhou um papel crucial na economia local durante o período colonial. Ao longo dos séculos, Diamantino passou por diversas fases econômicas, incluindo a exploração mineral, a produção agrícola e a expansão da pecuária. A cidade também desempenhou um papel importante nas comunicações da época, sendo a primeira sede da Comissão Rondon em 1907, onde foi instalada a primeira estação telegráfica da região. A cultura de Diamantino é marcada por uma forte valorização de suas tradições e preservação de seu patrimônio. Diamantino é muito rico em diversidades culturais. Você percebe que Diamantino ela tem uma influência de várias culturas. Nós temos os exemplos dos bandeirantes que vieram para Diamantino e fundaram aqui. Nós temos os espanhóis, os portugueses que aqui estiveram, desde Dom Pedro I, que assinou a carta denominando a cidade de Diamantino, do Alto Paraguai Diamantino. Nós somos muito orgulhosos porque a nossa cultura ela é muito rica, desde as expressões culturais, desde dos artesanatos, das danças, das festas religiosas, que são 15 festas religiosas, né? Que não é só de Diamantino, mas ela é oriunda de outros estados e que aqui permaneceu com algumas modificações, com adaptações. A cidade abriga o Centro Histórico de Diamantino, que é tombado como Patrimônio Histórico e Artístico do Mato Grosso. Este centro histórico inclui locais emblemáticos como a Igreja Matriz Imaculada Conceição, o Museu Langsdorff e a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. A cidade oferece uma experiência turística rica e diversificada, combinando história, cultura e belezas naturais. A cidade preserva sua história através de locais como o Museu Casa Memorial dos Viajantes e a Fundação Cultural, que oferecem uma visão da rica herança cultural e histórica de Diamantino. Diamantino tem um potencial turístico que é inenarrável, porque é uma cidade de quase 300 anos, então por si só já tem um turismo histórico espetacular, né? Quem anda pelo centro, os casarões, né? Nós temos aqui as igrejas, né? As próprias serras que já foram experimentadas com asa delta, parapente, tudo. E temos as cachoeiras, os rios, né? Temos a nascente do Rio Paraguai aqui, Pantanal, né? Também nasce aqui na cidade vizinha. Então, para todas as opções que eu digo, tanto para quem busca enriquecimento cultural, como também para quem busca turismo de lazer. Para os amantes de aventura e ecoturismo, a Cachoeira Frei Manuel é um refúgio natural que atrai turistas em busca de contato com a natureza.
Outras opções são a Serra Calçada e a trilha Rei Diamantino, imperdíveis com suas paisagens deslumbrantes, oferecendo uma conexão profunda com o passado colonial da cidade. A economia é impulsionada pelo setor agrícola, com a produção de soja ocupando uma posição de destaque. A cidade também tem uma forte presença na pecuária e na suinocultura. Nesse quesito, quando a gente começou a produção, ali na década de 50 e 60, a gente começou principalmente produzindo cereais como o arroz. Por quê? Os solos do Cerrado, da região central, são solos um pouco mais pobres quando a gente fala, quimicamente falando. Porque na parte física ele é muito bom, porque ele é bem drenado, mas quimicamente a gente tem muita presença de alumínio, ele é um solo muito ácido, então para crescimento de algumas plantas fica limitado. E aí já com a criação da Embrapa em 1970 e o estudo sobre os solos do Cerrado sendo aprofundados e se usando e descobrindo de forma mais apurada como o uso do calcário podia neutralizar esse pH e melhorar essa condição química, a gente conseguiu com os fertilizantes enriquecer ainda mais a parte química e conseguir uma boa produção. Então, a partir desse momento, a gente saiu só da produção de arroz para também a produção de soja, que entrou muito forte na década de 70, 80 aqui no estado. E depois disso a gente foi evoluindo. Soja, aí no outro ano era milho, os cereais que a gente está acostumado já a ver hoje. A gente tinha só uma safra por ano, porque embora nós tenhamos 2.200 milímetros de chuva, elas são bem centralizadas numa época do ano. Então a gente tem chuvas que geralmente são aí de meados de setembro a meados de março e o restante do ano seca. Então a gente teria que fazer todo esse plantio nesse momento. No início a gente fazia só o plantio do soja ou do milho, porque o ciclo das variedades que a gente tinha não eram adaptadas para a nossa realidade. Então eles eram ciclos muito longos. Então não dava para fazer duas culturas uma depois da outra. E aí depois, com a evolução do estudo genético, do melhoramento genético desses materiais, a gente conseguiu encurtar os ciclos e adaptar melhor para a nossa região e hoje a gente consegue ter safra e safrinha, principalmente de soja e milho. E já na década de 90 teve a entrada do algodão, também aqui no nosso estado, porque uma das vantagens de não chover metade do ano é que não chove na época da colheita do algodão. Então a gente tem uma qualidade de fibra do algodão melhor, é mais fácil de se colher, tem menos perda. Diamantino tem um potencial muito grande no cultivo da soja, do milho e também na pecuária, né? Então esse é o grande carro-chefe da nossa cidade, no município de Diamantino. A economia está voltada ao agronegócio. E é claro que com isso o serviço, o comércio, né, dá o suporte para que essas empresas possam trabalhar, fazer o plantio, a colheita e fazer a riqueza do município. Além disso, a indústria local está em crescimento, especialmente no que diz respeito às exportações, que somaram mais de 3 bilhões recentemente, com destinos diversificados, incluindo países como China, Vietnã e Estados Unidos. A economia de Diamantino ainda se beneficia da localização estratégica entre duas importantes bacias hidrográficas, o que facilita o escoamento da produção agrícola e impulsiona o comércio local. Diamantino é uma cidade que reflete a rica diversidade de Mato Grosso, com uma história que remonta ao século XVIII e uma economia centrada na agricultura e pecuária. A cidade continua a evoluir, mantendo seu patrimônio cultural e se adaptando às demandas modernas, atraindo visitantes interessados em sua cultura e belezas naturais. A Diamantino representa a minha vida inteira, né? Eu acredito muito que é uma cidade que vale a pena se conhecer, principalmente pela história. E também é uma cidade muito linda, tem muita natureza. Diamantino é tudo, é a minha casa. Diamantino eu considero a minha família. Minha vida é a minha terra, é o lugar que eu quero envelhecer, é o lugar que eu quero criar meus filhos. Eu tenho muita paixão por Diamantino.